Boa tarde, gente. Estamos gravando. Bom, a gente vai utilizar hoje uma ferramentazinha, um site, que é o Peer Deck. Ele serve para, basicamente, a gente fazer interação, fazer os slides interativos, tá? Vamos ter alguns slides que eu vou fazer perguntas para vocês e vocês vão responder pelo aplicativo, tá? No caso, quem tiver tanto no celular quanto no PC, no notebook, ele vai mostrar para vocês uma janelinha e vocês vão lá interagindo comigo, tá? Então, eu peço que vocês acessem essa URL aqui, a joinpd.com, e o código de acesso é esse aqui que eu coloquei, YSZOD. Vamos lá, já tem 10 alunos conectados, de 23, eu vou aguardar todos entrarem para a gente começar. Quando vocês olharem, vocês vão ver que é basicamente o mesmo, como se diz, o mesmo PowerPoint, tá? Não vai ter uma grande diferença, mas vocês vão poder compartilhar algumas informações e interagir comigo. Tá? 17 alunos, está faltando aí mais uns 5, né? 5 ou 6? 6 alunos. Aí, de qualquer forma, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, quando vocês forem pegar a gravação para assistir, vai estar tudo lá. Não vai ter nenhum obstáculo assim grande para trabalhar. Tá faltando aqui 3, né? Quem que não conseguiu, tá com alguma dificuldade para poder acessar? Acredito que não. Então, vou dar início. Então, como eu disse para vocês, né, é basicamente a mesma tela dos slides do PowerPoint. Inclusive, já estão postados esses slides lá no Classroom. Está lá como 3.1, argumentação. Então, vamos dar início aqui. A nossa aula de hoje, argumentação. Então, basicamente, a gente vai abordar dois grandes assuntos aqui, que é o que é um argumento e como a gente identifica um argumento. E no final dessa apresentação, eu vou aplicar com vocês uma atividade utilizando essa ferramenta, vocês vão vendo, a gente vai fazendo juntos para ter uma interação maior. Então, primeiro, o que é um argumento? O que é um argumento? Bom, gente, um argumento, ele é uma sequência de enunciados, dos quais um dos enunciados ele é chamado de conclusão e os demais enunciados são chamados de premissas. Então, todo argumento, ele vai ter essas duas partes. Ele vai ter as premissas e a conclusão. As premissas, elas servem para fundamentar a conclusão desse teu argumento. Então, passando aqui. Então, a estrutura de um argumento. Como o argumento ele é estruturado? Ele é estruturado em várias premissas. Essas premissas, elas têm um objetivo de provar, ou pelo menos fornecer alguma evidência para a conclusão. Então, o próximo exemplo, ele vai mostrar como que isso se dá. Então, esse aqui é o sofisma que dá o seguinte: todos os humanos são mortais. Sócrates é humano, portanto, Sócrates é mortal. Isso aqui tudo é um argumento, tá? Tudo isso aqui é um argumento. Essas frases soltas, cada frase solta aqui,
ela pode ser uma premissa ou uma conclusão. Nesse caso aqui específico, as duas primeiras frases são premissas e a terceira é uma conclusão. O objetivo dessa aula hoje é justamente vocês verem um enunciado desse, saberem que isso é um argumento, identificar o que são as premissas e identificar o que é a conclusão. Beleza? Então, como eu falei antes, né, um argumento ele é composto de várias premissas e uma conclusão. As premissas elas têm como objetivo provar ou pelo menos fornecer alguma evidência para a conclusão. E a proposição, né? O que vem a ser uma proposição? Bom, tanto premissa quanto a conclusão de um argumento, elas são o que a gente chama de proposições. E o que vem a ser uma proposição? Ela é um elemento do argumento. E ela é um elemento que ela não está ainda, ela ainda não tem um predicado. O que isso quer dizer? Ela não tem um predicado. Ela não tem um significado do que ela é, se ela vai ser ou uma premissa ou uma conclusão. Então, quando eu digo proposição, eu estou dando um tema, uma palavra mais genérica, tá? Então, diferentemente das perguntas, comandos ou exclamações, uma proposição é uma afirmação que ela é verdadeira ou falsa. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente diferenciar a lógica de algumas outras ciências ou campos do conhecimento. Por exemplo, comandos, né? Comandos, ele está mais aqui na parte de algoritmo, né? Um algoritmo, você passa uma sequência de comandos. Então, se você tem uma sequência de proposições, isso não te dá um algoritmo. Vocês conseguem compreender isso? Perguntas também, porque as perguntas elas não te chegam a uma conclusão. Elas não têm como objetivo fundamental uma conclusão. Assim como a exclamação também. E toda proposição, você pode atribuir valores para ela. Atribuir valor de verdadeiro ou falso. Então, aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos de proposições. A primeira proposição. Os cães não voam. Isso aqui pode assumir valor de verdadeiro ou falso. Observem que isso é uma afirmação. E percebam, vocês estão aprendendo algoritmo, estou fazendo aqui um paralelo. No algoritmo, quando você coloca... só uma perguntinha para vocês. No algoritmo, vocês já chegaram nos comandos básicos? Escreva, leia... É o quê? Portugal ou C que vocês estão aprendendo? A gente só está fazendo um algoritmo narrativo. Portugal. Portugal, né? Então, vocês já chegaram nesses comandos, né? Escreva, leia, ou não? Sim, chegamos, ó. Ótimo. Então, beleza. Então, quando você coloca lá, escreva, você está passando um comando para o interpretador lá do Portugal colocar um texto na tela. Aquilo ali, ele não pode ser validado como verdadeiro ou falso. Isso é diferente de uma afirmação como essa aqui, ó. Bruxelas está na Bélgica ou na Holanda. Isso pode ser verdadeiro ou falso. A neve é vermelha. Também pode ser verdadeiro ou falso. Meu irmão é um entomologista. Então, isso também pode ser verdadeiro ou falso. Então, embora as premissas de um argumento devam ter o objetivo de provar ou fornecer evidências para uma conclusão, elas não precisam realmente fazê-lo. Por isso, existem argumentos que são ruins ou bons. Então, observem que as premissas, elas não necessariamente vão sustentar a conclusão. E isso é o que faz a gente avaliar se um argumento ele é bom ou ruim. Exemplo de um argumento ruim.
eu não posso ir dormir, mãe, o filme ainda não acabou. Aí eu pergunto para vocês, por que que esse argumento é um argumento ruim? Alguém conseguiria me dizer o porquê? Porque não, obrigatoriamente ele não tem que assistir o filme para ir dormir. Não tem nada relacionando isso, os dois. Exatamente, não tem uma questão de consequência, né? Então, eu não posso ir dormir, o filme ainda não acabou. Se ele colocasse até aqui um porquê, eu não posso ir dormir, mãe, porque o filme ainda não acabou, aí você está criando uma questão de causa e consequência. A consequência é ele não poder dormir, a causa é o filme não ter acabado. Quando isso acontece, a gente tem como saber se o argumento ele é bom ou mal. Então, esse argumento anterior que eu mostrei para vocês não pode ser muito convincente. Ainda assim, qualifica-se como um argumento. Por quê? Porque ele tem premissas e conclusão. O objetivo da lógica é justamente desenvolver métodos e técnicas para distinguir argumentos bons dos ruins. Então, a primeira coisa que a gente faz para poder descobrir se um argumento ele é bom ou ruim é você dar uma ordem para as proposições. Então, a conclusão ela pode ser um fato que pode ocorrer em qualquer parte do argumento, mas você tem que saber posicionar dentro dessa tua frase, dentro das proposições, qual é o melhor, onde está a conclusão. Né? Então, a conclusão ela geralmente vai aparecer no começo ou no final da frase. E para fim de análise, quando a gente for colocar na forma padrão, é habitual listar as premissas primeiro, cada uma em uma linha separada, e depois dar a conclusão. A conclusão, ela geralmente ela é marcada por esse símbolo aqui, ó, esses 3 pontos, e ele tem um significado em linguagem natural de portanto. Quando a gente coloca um argumento nessa forma, a gente chama de forma padrão. Os 3 pontinhos aqui também, deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui, não. A gente tem um outro tipo de caractere, que é 2 pontinhos e uma seta. Ele também pode, um traço, ele também significa portanto. Mas na frente eu mostro para vocês. Então, a forma padrão do argumento, aquele argumento inicial. Todos os humanos são mortais, Sócrates é humano, portanto, Sócrates é mortal. Então, aqui são as premissas. Esse operador aqui, ele vai me indicar que isso é uma conclusão, portanto, Sócrates é mortal, é a conclusão. Então, isso aqui a gente chama de forma padrão de um argumento. Como é que a gente identifica um argumento? Tá? A gente identifica através do que a gente chama de indicadores de inferência. O que são esses indicadores de inferência? Eles são palavras ou frases usadas para sinalizar a presença de um argumento. Então, são algumas palavrinhas que, quando você lê um texto, você vai identificar se aquele texto ele é um argumento ou não. E existem 2 tipos de indicadores, os indicadores de conclusão e os indicadores de premissa. Os indicadores de conclusão, eles sinalizam que a sentença contém, a sentença que os contém ou para quais são fixados é uma conclusão. Então, são algumas palavrinhas que elas vão me dizer se aquilo que está escrito, ela é uma premissa ou uma proposição. Nesse caso, ou uma conclusão. Nesse caso aqui, é uma conclusão. Então, é o primeiro momento que vocês vão interagir. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vai aparecer um promptzinho para vocês escreverem. Eu quero que vocês escrevam palavras que, na opinião de vocês, são indicadores de conclusão, tá? Então, vamos lá. Portanto,
se, portanto. Vamos colocando aí. Portanto, se, portanto, em suma. Então, portanto, diante disso, assim sendo, logo, enfim, portanto, concluindo dessa forma, todavia, portanto, entretanto, portanto, então, assim sendo, beleza, logo, concluímos que, logo, então, enfim, assim sendo, infere-se, esse aqui é legal, por isso, assim concluímos, ademais. Vou dar uma olhada aqui no chat. João Vitor, o que está acontecendo? Você já ouviu falar nessa ferramenta, Peer Deck? A propósito, tu acabou de entrar, foi na sala? Sim, professor, acabei de entrar. Eu acabei de chegar em casa. Tranquilo, não se desespere, vamos lá. Você vai acessar esse site aqui, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Esse Join Pedir, tá? Aí vai aparecer para ti uma tela que ele vai pedir um código. O código que você vai colocar é esse aqui, ó. YSZOD. Aí, na hora que tu colocar, ele já vai carregar nessa pergunta. Aí, essa pergunta, o que acontece? Vai aparecer para ti um balãozinho, e aí tu vai ter que digitar um texto. Qual o texto que é para te digitar? A pergunta que está sendo feita. Escreva palavras que, na sua opinião, são indicadores de conclusão. Aí você vai lá, digita, e vai aparecer para mim. Só que o interessante dessa ferramenta é que ele não... Tem alguns que ficam, às vezes, constrangidos, envergonhados. Ele não mostra o nome de quem está enviando. Então, vocês podem até olhar aí na tela que eu estou compartilhando, não tem o nome de quem está postando as coisas. O que, para quem não quer se identificar, né? Conseguiu aí, João Vitor? Consegui, professor. Muito obrigado. Beleza. Tá faltando aí mais 4 pessoas para postar. Legal a plataforma, viveremos no anonimato. Agora não vamos fazer igual uns alunos de uma outra turma que fizeram coisa de quinta série e, francamente, né, que só tem gente adulta. Então, vamos utilizar com sabedoria. Ah, 23 pessoas, conclui-se. Concluindo. Bom, então, está faltando só uma pessoa. Sendo assim, daqui infere-se. Acho que era desta forma, né? Então, gente, tudo isso que vocês colocaram, bom, tudo isso não, mas a maioria esse se aqui ele não é indicador de conclusão, mas então, portanto, todavia, entretanto, também é conclusão, enfim, concluindo. Praticamente todos esses aqui, eles são indicadores de inferência, de conclusão, no caso, né? Então, vocês foram muito bem. Aí aqui estão exemplos de indicadores de conclusão. Portanto, consequentemente, então, por esta razão, consequentemente, de novo, sendo assim, segue-se que a moral a prova que, o que significa que, a partir do qual podemos inferir que, como resultado,
em conclusão. Então, ó, sempre que vocês tiverem uma frase, nesse contexto da lógica, e vocês encontrarem alguma dessas palavras, então vocês já sabem que aquela frase que contém essa palavra, ela é uma conclusão do argumento. O objetivo disso é exatamente isso aqui. Aí a gente tem os indicadores de premissa, que eles vão sinalizar que a sentença a qual estão fixados ela é uma premissa. Aí aqui é a mesma coisa, vocês vão escrever palavras que, na opinião de vocês, são indicadores de premissas. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui as respostas. Enquanto isso, enquanto vocês vão preenchendo, eu vou dar uma hidratada aqui na garganta. Beleza, então vamos lá. Se, outro se, contudo, se somente se, dado que, considerando-se, visto que, ademais, se, porque, se, dado que, pois, se, logo, pois, dado que, todavia, tal fato, em razão de, geralmente é conclusão, como, se, somente se não, dado que, os se, gente, eles não entram como premissa, tá? Também, pois que, consequentemente, fato que, se somente se, dado que, e, pelo fato de, ou, visto que, sob tal ótica, pela razão de que, daí que, devido a... Professor, no caso, se ele é de escolha, né? Mas aí, no caso, ele pode entrar como de alternância. Alternância, pode me desenvolver melhor? Tipo, para dar alternativas. Tipo, se está sol, se o carro está ligado, se Tipo isso. for terça-feira, então, nesse caso, pode ser aplicado. A questão é que, assim, quando você encontra um se, o se, ele, na realidade, ele tá mais ligado à conclusão, porque, assim, você tem se, então, geralmente vai acontecer isso. Então, o se, ele está indicando o antecedente, né? E o então a conclusão. Vendo por esse lado, ele pode até indicar que ele é uma premissa, mas a ideia é que quando você bate o olho no se, você já percebe que aquilo ali vai ter uma conclusão, certo? A questão é mais ou menos essa daí.
Dado que, devido que, daí isso geralmente é premissa mesmo. Então, nem todos responderam, mas eu vou passar aqui adiante. Então, aqui, exemplos de indicadores de premissa. Então, para, desde a, ou desde que, porque, assumindo que, vendo isso é razoável porque, a razão é que, pela razão de que, em vista do fato de que, é fato que, como mostra o fato de que, dado que, na medida em que, não se pode duvidar que. Então, geralmente, esses que, alguma coisa que, ele indica que isso é uma premissa, tá? Ou seja, você está fundamentando uma conclusão. Então, quais os papéis qual o papel dos indicadores de inferência? Então, eles são as principais pistas para você identificar argumentos e analisar a sua estrutura. Então, quando colocado entre duas sentenças para formar uma frase composta, o indicador de conclusão ele sinaliza que a primeira sentença expressa uma premissa e a segunda uma conclusão dessa premissa, possivelmente junto com outras. Nesse mesmo contexto, o indicador de premissa ele vai sinalizar o contrário, ou seja, o que é uma premissa. Então, um exemplo, o papel dos indicadores de inferência. Ele não está em casa, então foi ao cinema. Então, ele vai funcionar para mim... calma aí. Tá. Eu estou pisando aqui na bola. Tá, vamos lá. Qual é o indicador de inferência? Né? Aí eu já entreguei o ouro para vocês. Vocês vão pegar a ferramentazinha do Peer Deck e vocês vão circular o indicador de inferência nessa frase. Beleza. Então, já teve gente até que colocou até coisa demais aqui, né? Premissa. Beleza, é o então mesmo, tá? Não tem muito mistério. Então, o indicador de inferência é o então. Então, ele está me dizendo que, no caso, ele não está em casa, então foi ao cinema. Então, ele não está em casa. Aí eu pergunto para vocês, quem é premissa, quem é conclusão aí? Teve até um aluno que foi e colocou já, né? Que acho que não dá para colocar. Mas ele não está em casa, então foi ao cinema. Então a premissa é ele não está em casa e a conclusão é ele foi ao cinema. Foi ao cinema, no caso. Então, vamos passar aqui adiante. Então, vamos revisar. De novo, vamos chegar aí para o momento para vocês interagirem. Eu quero que vocês escrevam. Escrevam o que você lembra que foi ministrado nessa aula. Então, vocês podem colocar aí várias respostas. Dentro de cada resposta, né, vocês podem colocar vários tópicos do que vocês viram que foi apresentado.
Argumentos dependem, premissa, exemplo de conclusões e premissas. Argumento, forma de argumento, premissas, conclusão. Estrutura de um argumento, exemplo de premissas, exemplo de conclusão. Palavras que indicam a conclusão de um argumento. Bom, vão interagindo. Construção de uma frase lógica através dos conectivos de inferência e conclusão, termos que interligam o argumento, inferência é o que muda o sentido. Vamos lá. 19 de 25. Ainda estão faltando aí 6 pessoas. Vamos lá, gente, para todo mundo participar. É muito importante a participação de vocês aqui nessa ferramenta, tá? Vinte e uma de 25. Alguém com dificuldade de acesso, de responder? Isso aqui também é bom para ver quem está só entrou e foi ali dar uma volta, né? Cheguei, já estava nos indicadores de premissa e conclusão. Gostei da sinceridade. Indicadores de referência, não, é inferência, tá? De premissa e conclusão. Argumentos são estruturados a partir de premissa e conclusão. Beleza, então vou passar adiante. Então, aqui, ó, revisando, o que foi que a gente viu nessa aula? O que é um argumento, o que são premissas e conclusão, como identificar um argumento, a forma padrão de argumento e os indicadores de inferência. Então, alguma pergunta? Abro para perguntas. Vamos lá. E professor, nesse alguma pergunta eu devia ter deixado aberto para responder, e aí quem quisesse fazer pergunta, fazer por aí mesmo. Estou ainda aprendendo a manusear. É uma boa... como é que se diz? De fato,
fazer desse jeito. Até porque às vezes fica ruim, né, para o aluno abrir o microfone. Mas na próxima, fiquem tranquilos que eu vou abrir aqui o espaço para perguntas na própria Também é ferramenta. porque a gente poderia fazer pergunta anônima, ver a pessoa acha que a pergunta é besta. Aí a pessoa faz a pergunta. E Pedro, pode só repetir, porque ficou meio... falhou o áudio? Pode repetir aí? Não, eu só tô falando que no Peer Deck aí é melhor para fazer porque a pergunta é anônima. Certo. Pois é, vou fazer dessa forma mesmo. Aí foi um deslize meu mesmo. Peço desculpas aí para vocês. Mas eu acredito que vocês gostaram, né? Sim. Sim, a ferramenta é ótima. Professor, Beleza. eu acho que não tem como. Acho que ele quis perguntar se eu não tem como abrir agora, não tem? Fazer a pergunta aí. Até tem, só que eu vou reiniciar a apresentação. Eu tenho que reiniciar a apresentação. Mas beleza, eu vou fazer já já. Vou abrir aqui a pergunta. Vou cancelar aqui, vou finalizar. Aí eu vou jogar aqui a pergunta. Pronto, já joguei a pergunta, agora eu vou reiniciar aqui. Aí ele tem dois modos, tá? Esse primeiro modo que eu estou trabalhando com vocês é o que eu controlo a apresentação. Mas tem um outro modo que é o próprio aluno que controla. De novo, vocês vão ter que entrar nesse site, tá? No JoinPD, só vai mudar para vocês o código, tá? Tá carregando aqui o código. O código é esse aqui. E agora eu vou compartilhar aqui de novo a tela. Ó, já se conectou um aluno. Aí eu vou jogar logo para aquele último slide, para vocês irem colocando as perguntas lá, e aí eu vou respondendo. Acho que fica bem melhor mesmo dessa forma. Aí na hora que eu for colocar para vocês no YouTube, eu corto essa parte aí. Façam aí as perguntas. Vou ficar aqui no lado. Enquanto isso, eu vou tomar mais um gole d'água aqui.
Bom, voltei aqui da água. Vamos lá, gente. Primeira pergunta. Teremos atividade para realizar o conteúdo? Sim, estou preparando uma coisa bem legal para vocês. Podem esperar que vai vir também uma... Eu ultimamente tenho pesquisado muito sobre essas ferramentas de ensino à distância. Eu descobri uma bem legal, gente, que dá até para colocar vocês para competirem. Então, vou fazer... Ela funciona assim, vocês têm uns cartões que tem o conceito, por exemplo, que é uma conclusão, que é um argumento. Aí, no cartão, no verso dele, tem a resposta, né? Aí você tem um modo lá que o aluno, ele mesmo gera as dúvidas, ou as perguntas, ele responde, a ferramenta vai auxiliando ele, e aí depois, num segundo momento que vocês aprendem, aí eu como professor, eu passo para vocês um jogo, né, que é um quiz, que é com todo mundo junto, e aí, tipo, quem ganhar, quem for o que responder primeiro, ele vai ganhar uma certa pontuação. Então, vai sim ter atividade para revisar o conteúdo, com algumas coisas bônus. É viável mudar esse horário para a noite, professor? A sua disciplina é a única que está sendo ministrada pela tarde. O problema é o seguinte, se vocês forem ver, eu até coloquei o horário para um pouco mais tarde, porque era para ser de 4 até 6h30, se eu não me engano. Aí eu já falei com vocês para mudar de 4h30 para 5h30. O problema é que eu tenho aula 7 até as 9h30. E eu acho que até para coordenação, esse horário de colocar, como é que se diz? Depois das 9, até porque acho que depois das 9h20 é o quê? Nem dá para fazer 2 horários. Mas é uma coisa a se pensar, né? Pode colocar para outro dia, pode ser algo assim. A gente pode ir vendo, conversando. Vocês devem ter algum grupo de WhatsApp que tem um coordenador, podem ir conversando. Próxima pergunta. Pode existir um argumento faltando algo? Tipo, faltando uma conclusão ou uma premissa? Você pode ter um argumento só com a conclusão, que na verdade não chega a ser um argumento, porque já é uma afirmação. Você tem que ter pelo menos uma premissa e uma conclusão para poder ser um argumento. Existe algum indicador para conectar diferentes argumentos? Ah, entendi. Você tem lá o argumento lá, o do Sócrates e um outro argumento, sei lá, dos animais, né? Não existe. Porque você trata o argumento como algo separado, tá? Não existe uma estrutura, um indicador que possa conectar as duas construções. Premissa é uma afirmação qualquer? Sim, desde que ela esteja fundamentando, desde que ela esteja junto com uma conclusão. Porque assim, a premissa ela não tem obrigatoriedade de afirmar a conclusão. Como eu até mostrei para vocês aquele exemplo lá da mãe, né? Mãe, deixa eu até relembrar aqui como o argumento. Eu não posso ir dormir, mãe. O filme ainda não acabou. De fato, isso é uma afirmação qualquer. Nesse sentido, a premissa pode ser uma afirmação qualquer. Mas para que a gente, na lógica, trate isso como como uma premissa, essa frase, ela tem que estar num ambiente que tenha ali uma conclusão e uma afirmação qualquer, aí ela passa a ser a premissa. No Classcraft eu estou sem equipe, depois a gente conversa sobre a equipe. Argumentos são sempre verdades. Ou pode ter um argumento com dados falsos? Sim, um argumento. Por quê? O argumento ele é feito de proposições. Proposições elas podem assumir valor de verdadeiro ou falso. Então, pode acontecer que as premissas são falsas e a conclusão é falsa. Quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de contradição. Existem também situações em que todas as premissas são verdade,
para todo, na verdade, assim, para todos os valores, tanto verdadeiro ou falso, que as premissas assumem, a conclusão ela é sempre verdadeira, a gente tem o que a gente chama de tautologia. Quando ela está sempre falso, a gente tem uma contradição. E quando tem verdadeiro ou falso, dependendo do valor que cada premissa assume, cada proposição, aí a gente tem o que a gente chama de contingência. Bom, essas eram as perguntas. Alguma pergunta a mais? Acredito que não. Bom, dos que eu respondi, alguém ficou ainda na dúvida? Não, tá. Não, tá tudo certo. Olha aí, ó. Ah, tá. Já falar dessa vírgula aí, ó. Colocar não tá tudo certo, é parecer que esse teu argumento não estava legal. Desse jeito, agora sim. Então, vamos passar aqui. Fique atento no Google Classroom, porque vocês vão lá agora. Não, nem precisa ir agora, não. A gente vai fazer por aqui mesmo, pelo Peer Deck. Mas eu vou colocar atividades lá. Não se preocupem que eu vou colocando as tarefas para vocês. E uma parte interessante, né? Até porque para justificar se vale a pena continuar estudando essas técnicas, essas ferramentas, eu quero que vocês avaliem a experiência dessa aula. Então, como é que vocês vão avaliar aí? Vocês têm essas barrinhas, tem uma carinha triste e uma carinha feliz, e essas barras. Aí tem uma barrinha que vai aparecer para vocês, laranja. Eu quero que vocês arrastem ela para onde? Como vocês estão se sentindo? Se vocês estão felizes ou estão tristes com a aula. Então, vamos aí, eu quero que vocês coloquem. É muito importante que vocês façam isso, porque serve se eu continuo com a ferramenta, tento aprender mais sobre ela, e fica até um feedback, assim, por exemplo, estou vendo aqui uma linha no meio, então significa que tem algumas coisas para melhorar. Então, beleza, a gente pode melhorar. Uma coisa que eu estava pensando também em fazer é colocar lá no Classroom uma caixinha de sugestões, né? Algum aluno viu algo interessante, quer contribuir, coloca lá uma sugestão, uma caixinha de sugestão. Então, bom, todo mundo gostou, né? Pelo menos aqui. Teve um cara aqui que ficou indeciso, mas a maioria gostou. Então, beleza, gente. Vou encerrar aqui a apresentação e vou até botar aqui, lógica. Essa seria qual aula 3? Então, beleza. Encerrou aqui a aula, mas alguém vai perguntar, acabou? Não, a gente ainda tem mais horários e o próximo horário eu vou dedicar a vocês estarem fazendo uma atividade também em conjunto, né? A gente vai fazendo aqui o próprio Peer Deck chama Teacher Pace, então é no ritmo do professor. E para quem depois quiser procurar, são os slides que estão lá no Classroom. Tem 3.2, atividade, responda as questões sobre argumentação. Então, eu vou carregar a apresentação de novo aqui no Peer Deck, só que essa aqui é uma outra apresentação. Vamos lá. De novo, o Tarcísio colocou o link, né? Acesse um link, eu vou já jogar o código da turma, ou da aula.
Então, estamos carregando. Pronto, achei aqui o código. Vou colocar no chat o código. E aí vocês podem já ir entrando na sala. Ahn, Vocês estão conseguindo já acessar? Já sim, professor. Aconteceu algum bug aqui, gente, que sumiu para mim, não está mostrando vocês. Apareceu agora, 20 alunos. Tá faltando mais gente? Beleza, 21 alunos. Bom, vamos lá. Primeira questão. Dadas as seguintes sentenças, verifique quais delas são argumentos, identifique suas premissas e conclusões. Então, o que vocês vão fazer? Vai aparecer para vocês uma ferramenta de desenho. Aí eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão colocar uma caixa de texto para indicar se essa frase ela indica um argumento ou não. Depois disso, vocês vão com a cor vermelha e vão indicar a conclusão. Depois, com a cor amarela, indicar as premissas. E na cor azul, vocês vão vão colocar os indicadores de inferência. Então, para simplificar, vocês passam como se estivesse sublinhando, né? Na linha vermelha, com uma linha vermelha, a conclusão, com a amarela, as premissas, o azul, vocês circulem os indicadores de inferência, e em cima vocês vão colocar um texto com os indicadores, se aquilo é um argumento ou não. Tá? Então, o primeiro não posso ir para a cama, mãe, o filme ainda não acabou. Essa aí tá moleza, né? Bom, nesse caso aqui, eu ativei um modo que aí eu sei quem que está fazendo aqui as coisas, tá? Beleza. Argumento é um argumento. O negócio ficou meio...
Bom, teve um aqui que respondeu sim. Vamos lá. Todos responderam? Vou esperar todos responderem para dar a resposta, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês. Bom, vamos lá. 24 de 24, né? Primeira coisa, né? Não é um argumento, gente. Esse raciocínio. Por que que não é um argumento, né? Tá? Primeira coisa aí, vocês não têm um indicador de inferência, né? Se a gente for parar para pensar, vou pegar esse exemplo aqui. Não posso ir para a cama, mãe. O filme ainda não acabou. O companheiro aqui, o colega, até marcou como sendo a conclusão. Não posso ir para a cama, o filme ainda não acabou. Eu coloquei lá no começo que isso aqui era um argumento ruim, mas a gente pode considerar, dada a questão dos indicadores de inferência, que isso não é um argumento. A gente não tem aqui nada que indique que isso aqui é uma... a gente tem premissa e conclusão. Então, para esses fins, a gente vai concluir que isso aqui não é um argumento, tá? Então, vamos para a próxima. Todos que são talentosos quanto você devem fazer um ensino superior. Vá para a faculdade. Vamos lá, esse aí. Eu acho que não é argumento, não é argumento. Vamos ver aqui. Pronto. Esse primeiro aqui, ele fez corretamente. É argumento. Por quê? Tem alguns indicadores de inferência. Na verdade, esse devem aqui nem faz parte, mas esse quanto aqui, ele dá um indicativo que isso é uma premissa. Partindo aqui para o próximo, eu acho que é argumento, mas eu tenho minhas dúvidas. Não tem um indicador. Esse seria esse quanto aqui. É um indicador de premissa, na verdade. Não é argumento.